Estimados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, as leituras deste domingo, são para nós um apoio certo, seguro, de como devemos caminhar neste mundo em vista da realidade futura que nos aguarda, que nos espera, que é a salvação, que é o céu, que é a vida eterna. O cristão, ele é um peregrino. Aliás, desde o início da história da humanidade, desde o Antigo Testamento, os homens e as mulheres, o ser humano, sempre foi convidado a colocar-se a caminho de uma terra prometida, como foi para Abraão e para tantos outros, a caminho de um reino, a caminho de um objetivo, a caminho de uma realidade futura que os aguardava e que uma realidade que iria conceder a todos felicidade, realização, vida plena, vida em abundância. Por isso todos nós somos um povo peregrino, um povo a caminho para onde? Não para o nada, não para o acaso, mas somos um povo que caminha para Deus, somos um povo que caminha para a salvação, somos um povo que caminha para a vida eterna. E Deus nos concede um dom, dentre todos os dons que Deus nos concede, um dos maiores dons que Deus concede a todo homem, a toda mulher, a todo ser humano, é o dom da fé. A fé é um dom precioso de Deus. A fé é um dom de Deus. A fé pertence a Deus e Ele dá, Ele concede ao homem. Por isso que algumas expressões podem confundir a nossa compreensão de fé. Às vezes a gente diz: ah, padre, eu não tenho fé. Se você diz que não tem fé, você está, além de tudo, blasfemando contra Deus. Você está dizendo que Deus não existe, ou que Deus não lhe deu esse dom. E Deus deu esse dom a todo ser humano. Ao criá-lo, Deus já concedeu a ele, por meio de seu Filho Jesus Cristo, através da igreja, pelo batismo, o dom da fé. É no dia do batismo que nós recebemos a fé. E vamos ao longo da vida sendo educados na fé. Aí é diferente. Vamos sendo formados na fé. Os pais e padrinhos, sobretudo, juntamente com a igreja que está no mundo justamente para educar-nos na fé, nos educar na fé, vai nos transmitindo a fé pouco a pouco. Portanto, nós já temos a fé. A fé é um dom de Deus. E nós vamos ao longo da vida desenvolvendo a fé que já está dentro de nós. Por isso, quando a gente reza dizendo: Senhor, aumentai a minha fé, na verdade, Deus não vai colocar uma gota de fé a mais, porque Deus não dá nada em quantidade. Deus dá tudo em plenitude, Deus dá tudo em infinito. Portanto, Deus já lhe deu a fé plena, a fé total. Nossa, padre, mas essa fé total, eu sou tão pequenininho, eu sinto que a minha fé é tão pequenininha. É porque você não a desenvolveu, mas você tem aqui dentro de você toda a fé. Você precisa desenvolver a fé, você precisa fazê-la crescer, né? Cultivá-la, mas a fé você já tem, porque a fé é um dom de Deus. E por que Deus nos concede a fé? Deus nos concede a fé a fim de que nós possamos ir ao seu encontro, a fim de que no caminho deste mundo no qual nós somos peregrinos, nós possamos acreditar, e a nossa fé nos ajude então a compreender, e a nossa fé nos ajude a perceber aquilo que nos espera e que ao mesmo tempo já nos é dado. E aí nós vamos lá para a segunda leitura de hoje, tirada do livro da carta aos Hebreus. Meus irmãos, vale a pena vocês levarem o folheto para casa,
e lerem em casa novamente essa leitura de hoje, essa segunda leitura. Sobretudo o primeiro versículo, olha só que belíssimo. O autor sagrado nos diz uma definição do que é fé. Fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Olha só, fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Nós não temos fé no sol. Por quê? Porque o sol nós vemos o sol. Então eu não creio no sol, eu não acredito no sol, porque eu sei que ele existe, eu o vejo todos os dias, né? E assim como as outras coisas que nós vemos, né? Mas Deus não, ninguém jamais viu a Deus face a face, por isso ele enviou o seu Filho para se revelar a nós. A Deus ninguém jamais viu, o céu ninguém jamais viu. Há quem diga, eu vi uma coisa assim, eu uma vez fui fazer uma cirurgia e quase morri, eu vi que cheguei num lugar e tinha isso e tinha aquilo, e há quem crie muitas lendas ao redor disso, mas isso tudo é história, é lenda, né? Pode até ser sim uma experiência pessoal. Eu fiz essa experiência, que eu vi algo assim, experiência minha. Mas o céu é assim? Nem não posso afirmar. Esse céu é o que eu vi, a experiência que eu fiz, né? Mas então o céu também ninguém jamais viu. Portanto, as coisas futuras ou as coisas eternas, as coisas que não se acabam, que não passam, como bem disse o Senhor no Evangelho, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Pois bem, esse tesouro nós não vemos, mas a fé nos ajuda a possuir já, agora, o que ainda nós esperamos. Vejam só, a nossa fé em Deus nos faz possuir Deus, agora, já. A nossa fé na vida eterna nos faz possuir já a vida eterna, agora, hoje. Portanto, a fé é um modo de já possuir, só a fé nos ajuda a já possuir o que ainda se espera. A fé é a convicção. O que é uma pessoa convicta? Certa, eu tenho convicção. A fé é a convicção acerca de realidades que não se veem. Eu estou convicto da vida eterna, eu estou convicto do céu, eu estou convicto de Deus. A convicção acerca de uma realidade que ainda eu não vejo, mas já estou convicto disso. É a fé. Portanto, Deus nos dá a fé justamente por isso. Deus nos dá a fé para que a gente possa possuir o que ainda se espera. Deus nos dá a fé para que a gente possa estar convictos acerca das realidades que ainda nós não vemos. E aí o autor sagrado dá um exemplo de um casal, Abraão e Sara. Abraão e Sara, que eram como nós, peregrinos, se colocaram a caminho de uma terra prometida, deixaram a sua pátria, deixaram a sua casa, deixaram tudo para ir ao encontro de uma realidade, de uma cidade que eles nem sabiam se existia. Não é isso? Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Abraão partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e co-herdeiros da mesma promessa. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. Portanto, vejam, tanto Abraão, quanto Sara, quanto Isaque, quanto Jacó, e quanto com cada um de nós que aqui estamos, se cremos verdadeiramente em Deus, Deus vai nos sustentando pela fé. Deus vai nos dando a graça de já possuir o que ainda nós esperamos. E aí vejam, a leitura continua dizendo: e por isso também que de um só homem,
já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. E segue, e a leitura segue nos falando: todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. Olha que bonito isso, meus irmãos. Quantos morreram sem ver a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento? Porque a promessa que Deus fez aos profetas, Ele a cumpriu em Jesus Cristo. Muitos não viram Jesus, muitos não viram a promessa se cumprir, muitos não viram a promessa se concretizar. Portanto, no entanto, todos estes morreram na fé, não receberam, não viram a promessa, mas morreram crendo nela, e a fé os fez possuir aquilo que eles ainda nem mesmo haviam recebido, e morreram sem receber, mas a fé os ajudou a acreditar, esperar e morrer em Deus, em morrer até mesmo naquilo que eles não viram, naquilo que eles ainda não haviam possuído. Meus irmãos, esse é um grande ensinamento para nós nas leituras de hoje. Que Deus nos dê a graça de morrer crendo, morrer acreditando. Deve ser algo desesperador morrer sem fé, morrer sem acreditar em nada, morrer sem confiar. Por quê? Porque além da dor, além da morte, que nos tira tudo, humanamente falando, como diz o Evangelho, que tudo acaba, né? Porque com a morte tudo que é terreno acaba. Portanto, mesmo com toda a realidade da morte que já nos faz sofrer, ainda morrer sem a fé, sem crer naquilo que nós não vemos, mas que podemos possuir, então certamente deve ser algo muito doloroso, deve ser algo desesperador. Portanto, que Deus nos dê a graça de viver a fé, de praticar a fé, para poder já possuir o que ainda nós não vemos, para poder ter a convicção das coisas que ainda nós não temos concretamente, mas que um dia nos será dado. Por isso o Evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola. A parábola nada mais é para dizer: aqueles que vivem da fé perseveram, são fiéis, são vigilantes. Se os empregados não acreditam que o patrão vai voltar, eles começam a viver, diz a parábola, como é que eles vivem? Vivem como se o patrão não existisse. Como é que é a gente viver como se o patrão não existisse? Vocês sabem muito bem. Como é que a gente faria no trabalho se a gente soubesse que o patrão não existisse, que o patrão não voltaria? A gente acabava deixando de lado muita coisa, como a gente acaba fazendo, e a gente acaba sendo pego de surpresa se o patrão resolve voltar, né? Quem que já foi patrão não fez isso, né? Eu sou patrão também, né? Quando fui reitor também, muitas vezes eu dizia: olha, eu vou ali e já volto. Depois eu voltava para ver se os alunos estavam cumprindo aquilo que tinham prometido, se são capazes de ser fiéis na ausência do reitor. Porque se forem fiéis na ausência do reitor, serão fiéis na ausência do bispo, porque o bispo não está aqui na paróquia todo dia, não é? E assim é na nossa vida, assim é os filhos diante dos pais. Quando o pai sai, ele sabe que o pai vai demorar, aí ele acaba às vezes, né, fazendo coisas que ele não faria. Portanto, assim também na nossa vida cristã, se nós temos fé que Deus existe, se nós temos fé que Deus virá ao nosso encontro na hora derradeira da nossa vida, nós estaremos sempre esperando, sempre em atitude de quem espera o seu patrão voltar. Mas se a gente não crê, aí a gente vive como se ele não existisse, vive como se ele não fosse voltar. E aí diz o Evangelho: os que permanecerem fiéis, o próprio Senhor vai cingir-se e vai nos servir. Vejam só que bonito. Quem for fiel até o fim, o próprio Senhor vai nos servir. Ele mesmo vai nos fazer sentar-se à mesa do banquete eterno, e Ele mesmo é que vai nos servir.
seremos servidos por Ele, né? Porque fomos fiéis e fiéis até o fim. Já dizia ainda o Papa Emérito Bento XVI, quem crê nunca está sozinho. Se nós cremos verdadeiramente, mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não podemos ainda possuir em plenitude, mas se nós cremos, não estamos sozinhos, porque a fé nos ajuda a já possuir agora o que ainda não vemos. A fé nos ajuda a ter a convicção das coisas que ainda nós não podemos possuir totalmente. Peçamos ao Senhor então que nos ajude a viver a fé, não aumentar a nossa fé, mas que nós aumentemos a nossa fé, porque nós podemos aumentar a fé. Deus não, Deus já deu a fé total, plena. Nós é que precisamos aumentar a nossa fé, precisamos trabalhar para desenvolvê-la mais, a fim de podermos estar sempre fiéis ao Senhor, para que quando Ele vier, Ele possa nos encontrar vigilantes, perseverantes, prontos, em atitude de prontidão para recebê-lo, para acolhê-lo para toda a eternidade. Assim seja. Amém.